E aí, galerinha, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um joguinho de matemática, certo? Com JavaScript, HTML e CSS. A gente vai criar o nosso arquivo index.html para começar. Fazendo a estrutura básica do arquivo. Perfeito. A gente vai dar um título para ele de jogo matemático. E vamos abrir no nosso navegador esse arquivo index.html. A gente vai arrastar e soltar aqui no Google Chrome. Então tá aqui, ó. O título já foi alterado, jogo matemático, certo? Essa é a estrutura básica do HTML. A gente tem o tipo de documento, doctype, HTML. A gente abre o nosso bloco de código do HTML. A gente tem o cabeçalho, certo? O cabeçalho normalmente vai ser informações que não vão ser vistas, como o nosso link para o nosso CSS, o nosso JavaScript, certo? Algumas metas que quem vai ver são os robozinhos, como esse aqui, ó, UTF, se não me engano é UTF, eu acho que é assim, UTF-8, certo? Para dizer qual é o tipo de charset que vai ser usado nesse código. E o nosso joguinho vai ser o seguinte: o que eu quero? Eu vou mostrar dois números de forma aleatória, tá? A gente vai pegar dois números aleatórios e vai mostrar para o usuário para ele somar esses dois números, tá? Então a gente vem aqui, por enquanto eu vou só colocar assim, ó, vou colocar um H1, 2 mais 3. E vai ter um campo de dados, certo? Sempre que a gente quiser receber dados do usuário, a gente vai pegar um input, que ele é do tipo texto, tá? Já eu explico porque vai ser texto. A gente vai dar uma identificação para esse input, a gente vai chamar ele de valor. E vai dar um name, não precisa não. Pronto, se a gente atualizar aqui, ó, a gente já tem o nosso 2 mais 3 e o nosso campo de texto, certo? Se eu colocar aqui 5, nada vai acontecer, tá? Então, a gente tem a estrutura básica do nosso joguinho matemático. A próxima coisa que a gente vai fazer é o quê? A gente tem que gerar esses números de forma aleatória. Então, a gente vai precisar gerar dois números de forma aleatória. E eu quero que quando o usuário aperte Enter nesse campo de texto, se o valor estiver correto, ele gere mais dois números e pergunte novamente para o usuário. Então, como é que a gente faz isso? Por enquanto, a gente vai só colocar um novo bloco de código aqui chamado script, certo? Ele é do tipo texto barra JavaScript. E aqui dentro, a gente vai colocar o nosso código JavaScript, tá bom? Então, a gente vai vir, vai criar uma variável que vai ser o nosso input, valor, tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo que essa variável input, ela é igual a esse elemento, certo? Eu estou só criando uma referência, só pegando esse elemento aqui e jogando a referência dele na minha variável input, para que a gente consiga pegar o valor, pegar eventos, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? A gente precisa gerar esses números aleatórios, certo? Então a gente vai vir aqui e vai criar uma função para gerar os números, tá? Function número aleatório, que vai retornar, a gente vai pesquisar porque eu não lembro como é que faz isso, JavaScript
random number, tá? Pronto, isso aqui. Para gerar um número entre 1 e 10. É assim que a gente faz. Então a gente vai vir aqui, vai colocar isso. E agora a gente já tem uma função que retorna pra gente um número aleatório entre 1 e 10. Certo? O que acontece? Eu não quero só entre 1 e 10, eu quero entre 1 e 100. Era entre 0 e 100, então nem preciso somar nada aqui. E eu vou precisar gerar dois números, lembra? Então vamos lá, a gente vai dar outro let. Número 1 é igual a número aleatório, chama a função. E a mesma coisa para o número 2. Agora, em teoria, se eu atualizar a página aqui, eu já estou gerando esses dois números, mas eu não estou mostrando eles. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar um ID aqui para o nosso H1, que vai chamar ele de display, vai. Vamos criar outra variável com o nome de display e fazer a mesma coisa que a gente fez lá no valor. Criar uma referência para o display. Tá? Próximo passo é o que? A gente vai dizer que o nosso display.inner pode ser em HTML, vai ser igual a um string vazio. Só para ver se está funcionando. Opa! Não está funcionando. Por quê? Vamos ver o que vai acontecer. O display está nulo, certo? Tem duas formas de resolver esse problema, por enquanto. O jeito mais prático e rápido para agora é só a gente colocar todo o nosso bloco de código script dentro do nosso body, lá no final, porque aí agora ele vai funcionar. Por que isso? Porque o código HTML ele é executado como se fosse de cima para baixo. Então ele vem executando o código, ele vem executando cada bloco, e quando ele chega no bloco do JavaScript, que ele manda para o interpretador de JavaScript, o JavaScript tenta pegar esse elemento, mas esse elemento não foi renderizado na tela ainda, então esse elemento não existe. Aí ele quebra, certo? Então quando a gente coloca esse código embaixo, depois do elemento ter sido declarado, a gente sabe que o elemento vai estar lá quando esse código for executado. Então é por isso que a gente tem que colocar ele para baixo. Tem outra forma de fazer também, que a gente vai ver mais para frente. Tá? Então a gente tem aqui o display em HTML. E agora a gente vai fazer o que? A gente vai colocar os números, certo? Número 1 mais número 2. Esse mais eu estou juntando os textos, certo? Eu estou pegando o texto que vai ser retornado do número aleatório 1, juntando com um espaço e o símbolo de mais e juntando também com o número 2. Se chama concatenação. Então agora, ó, sempre que eu atualizar a página, ele já está gerando dois números aleatórios. Tá? Primeira parte do problema foi. Agora vamos para a segunda parte. Qual a segunda parte? Eu quero que quando ele aperte Enter nesse campo de texto, por exemplo, 42 com 82 vai dar 124. Quando ele colocar 124, quer apertar Enter, eu quero que ele cheque se esse valor está correto ou não. Se estiver correto, ele gera um valor novo e continua. Se não, ele dá um alerta dizendo que deu um erro. Então vamos lá fazer essa parte. Eu vou mover essa linha de código do input aqui para baixo, certo? E vou fazer o quê? Eu vou dizer que o input .add event listener. O que isso significa? É que quando acontecer um evento de key up no input, ele vai executar uma função,
certo? No nosso caso, essa vai ser a função que ele vai executar, vai estar aqui dentro. Target.key, deixa eu lembrar como é que é, event key code JavaScript. Vamos ver aqui. Ó, evento.key ou evento.keyCode. Eu sei qual é o code do enter, que é o 13, certo? Então, por isso que eu já estou colocando direto, mas eu vou mostrar para vocês como descobrir qual é o code de alguma tecla. Então, a gente vai vir aqui, quando ele apertar enter, a gente vai dar um alerta dizendo enter. Só isso, por enquanto. Então, vamos lá, enter. Opa, funcionou. Então, quando eu aperto, tá indo. Excelente. Se eu não soubesse que o keycode do enter é 13, o que é que eu poderia fazer? Eu poderia dar um alert com o keycode, certo? Então, a gente ia descobrir o keycode de qualquer tecla. Por exemplo, code de 1 é 49, de 2, 50, de 3, 51 e de enter, 13. Certo? E assim você pode descobrir de qualquer tecla. Por exemplo, do Ctrl aqui no Mac é 17, o Option 18 e assim vai. Então, já que a gente sabe que é o 13, vamos tirar esse alerta. E agora que vem um pouquinho de lógica, tá? Por enquanto, o nosso jogo em matemática ele só faz somar dois números. Então vamos lá. O que a gente precisa saber? A gente precisa saber se essa soma é igual ao valor que foi digitado no campo. Como que a gente faz isso? A gente vai dizer que se número 1 mais número 2 for igual a input.value, certo? Que é o valor do input. Isso aqui no JavaScript vai funcionar, certo? Por conta da forma que o JavaScript funciona. Vai funcionar. Em algumas outras linguagens pode ser que não funcione. E a gente vai precisar converter os tipos, porque esse input aqui, ele está em string. Então a gente vai precisar dar um pass int para transformar ele em um número inteiro, certo? Vamos fazer assim para deixar certinho. E colocar mais um igual aqui. Nesse caso são 3 iguais, certo? Vamos lá, alert. Número correto. Se não, você errou. Sem acento mesmo. Então vamos lá, 21 com 84 vai dar 105, certo? Número correto. Se eu colocar 104, você errou. Perfeito. Como vocês podem ver, a gente já está calculando se o número está certo e já está dando o retorno para o usuário. Só que quando ele acerta, o que eu quero é que ele já gere um número novo. Então, o que é que a gente tem que fazer aqui? Vamos colocar o gerar um número novo quando ele acertar, tá? Então, a gente vai vir aqui. A gente não precisa chamar o let novamente, na verdade a gente nem pode. É só trocar o valor do número 1 e do número 2. E vai mudar o display também, porque se a gente só trocar os valores, eles vão trocar os valores em memória, mas não vai mostrar aqui na tela. Então vamos testar aqui agora. 17 com 58, 12 com... vai dar 81, 91. E mudou. Perfeito. 91 com 26 vai dar 97, 117. Ó, tá funcionando. 146. Perfeito. Só que a gente nem precisa desse alerta, né? Esse alerta só tá deixando chato. Então vamos só colocar os números. Vamos até deixar um pouquinho mais fácil pra gente. Pronto. 7 mais 6 vai dar 13.
9 mais 1, 10. 7 mais 8, 15. Ó, a usabilidade não tá legal. Por quê? Quando eu dou Enter, que eu acerto o número, eu tenho que apagar, digitar o número novo, apertar Enter. Aí ele vai mudar. Certo? Eu tenho que fazer a mesma coisa de novo. Apagar, colocar o número novo e dar Enter. Como é que a gente faz para ele apagar automaticamente quando o número for certo? A gente vai só vir aqui, ó, e vai dizer input.value é igual a nada. Vamos testar agora. 8, opa, 15, 4, 12, 16, 3, 7, e assim vai. E quando a gente errar, você errou. Só que, quando a gente errar, eu não quero só que ele mostre que você errou. Eu também quero que ele diga qual é o valor certo. Porque só saber que eu errei não tem graça. Você errou, vírgula, o valor certo, correto, é... deixa eu ajeitar aqui o meu... O valor correto é mais número 1 mais número 2. Vamos lá. 2 mais 3, 5. 10. Vou colocar 10 de novo. Você errou, o valor correto é 9. Perfeito. A primeira parte do nosso jogo já está feita, tá? Esse tipo de projeto, na minha cabeça, é um dos melhores projetos para aprender a programar. Por quê? Porque a gente consegue ir compondo ele. Agora, a gente tem um joguinho que a gente consegue somar dois números, certo? Verificar se os números estão corretos ou não, pegar um dado do usuário, que é o do usuário que digita o valor, dizer para ele se ele errou o valor e qual é o valor correto. Só que as possibilidades aqui são infinitas. A gente pode fazer o quê? Que é o que a gente vai fazer nos próximos vídeos. A gente pode adicionar níveis de dificuldade, tá? E esse nível de dificuldade vai mexer com o número aleatório que vai ser gerado. A gente pode gerar um número que não seja inteiro, tá? A gente pode gerar números que não são inteiros. A gente pode fazer o seguinte também, a gente pode ter operações diferentes, adicionar tempo, as possibilidades são infinitas, tá? Então, assim, fica comigo, vamos aqui devagarzinho. Cada aula eu quero que sejam aulas curtas. Por enquanto, a gente não está se preocupando muito com estrutura de código, com nomenclatura de variável, porque isso não importa agora. O que eu quero é que vocês gostem de programar e que vocês aprendam a sentir vontade de querer pegar um problema e resolver e ver novas possibilidades com aquele problema, melhorar a usabilidade. Por exemplo, esse detalhe aqui do apagar o número é uma coisa que é besteira, mas que faz diferença, porque a gente vai descobrindo ao longo do projeto que a gente vai fazendo e ter esse senso crítico de olhar e ver, caramba, se eu fizer essa mudancinha, vai fazer toda a diferença no projeto. Então, assim, se você está assistindo esse vídeo, esse código vai ser postado no GitHub, tá? Eu vou subir esse código no GitHub. E eu queria que você pegasse esse código e tentasse já melhorar um pouco, tá? Por exemplo, eu quero que você chegue aqui e coloque para ele guardar pontos. Você vai criar uma variável de score e você vai começar a guardar o score sempre que o usuário acertar os números. Então, sempre que o usuário acertar, você guarda um score. Quando ele errar, aí você pode ter uma quantidade de vidas para ele errar 2 vezes, 3 vezes e dar game over e mostrar, você fez tantos pontos. Então, a gente vai fazer muita coisa com esse projetinho. Apesar de ser um projeto simples, é um projeto que dá para fazer muita coisa e vai ser muito legal fazer isso com vocês. Então, é isso. Muito obrigado. Se você gostou disso aqui, dá um like aí, tá? O canal tá começando agora, então não tem muita coisa. A minha didática não é das melhores, eu sei. E eu vou aprender ao longo do tempo, tá? Então, muito obrigado, pessoal. Valeu!